Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Olá, meu nome é Guilherme Bernardi e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast, partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Depois do primeiro episódio, no qual apresentamos o campo da economia política da comunicação e falamos das pesquisas e da área aqui no Brasil, essa edição inicia uma série de episódios em que trataremos dos efeitos das plataformas digitais. Para começar, o assunto de hoje será a desinformação, comumente denominada de fake news, algo cada vez mais oficial e corriqueiro no Brasil. Para falar sobre o tema, contamos novamente com os companheiros aqui de Jogando Dados, Anderson Santos, professor da Universidade Federal de Alagoas, e Manuel Bastos, professor da Universidade Estadual de Londrina. Tudo bem, Anderson? Como estão as coisas? Tudo bem? Quarentena, né? Espero que mais gente assim. E a gente vai tratar de um tema, inclusive, que interfere nesse processo, né? Que leva a mais tempo, pode levar mais tempo ou menos tempo, de acordo com o que as pessoas concordam e repetem por aí. E você, Manuel, como estão as coisas por aí? Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, cara. Tá em altos e baixos, estamos indo, né? Então vamos levando adiante. Eu acho que o tema é bem pertinente ao momento. Realmente, né, as fake news, essa desinformação é um tema que movimenta as redes sociais e vários debates que a gente vê por aí de estudiosos da área, mas também de pessoas que navegam por essas plataformas, né? Para iniciar a discussão, eu vou apresentar um artigo publicado pela professora Raquel Recuero, da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e do doutorando em comunicação na UFRGS, a Federal do Rio Grande do Sul, Felipe Soares. É um artigo que chama O Discurso Desinformativo sobre a Cura do Covid-19 no Twitter, um estudo de caso, que é um estudo sobre como funcionaram as redes sociais, principalmente o Twitter, em três momentos diferentes com relação a uma suposta cura ao Covid-19, né? Desde a hidroxicloroquina até outras fake news que passavam por aí. Eu vou passar a ideia inicial do artigo e focar no conceito que eles trazem de desinformação, e aí nós entramos na discussão. No começo do artigo tem lá que a desinformação é um tipo de discurso que disputa visibilidade e legitimação nesse espaço, né? Que no caso ali é o Twitter, mas pode ser as redes sociais e até o que o Habermas chama de uma esfera pública burguesa. O Habermas, outros pesquisadores da área. O que diferencia a desinformação de outros discursos é a sua intencionalidade. Ou seja, a desinformação é uma informação falsa, propositalmente fabricada ou manipulada para enganar um grande público, para causar dano a algo ou alguém e, portanto, não compreenderia, por exemplo, piadas ou sarcasmo. Dentro dessa desinformação, eles listam três tipos de desinformação: a com informação fabricada, tipo as teorias da conspiração, de que o vírus foi feito e criado na China; as informações com enquadramento enganoso, que é quando você usa uma informação verdadeira, mas apresenta ela de forma a passar uma ideia contrária ou diferente do que uma informação contextualizada passaria. Tipo, acho que na semana passada o Bolsonaro apresentou um quadro que o Brasil era o país com menos mortos, porque tinha 7 mortos só, mas era um quadro de mortos por milhão. Então você precisava multiplicar o do Brasil por mais de 200 para saber quanto eram os mortos efetivos, e não era um dado que passava a real noção do que estava acontecendo. E o último é uma informação manipulada, que é você utilizar uma informação de uma forma contrária ao que ela pretendia informar, passar e afins.
Manuel e Anderson, vocês leram o artigo também? A gente conversou um pouco na preparação da pauta. Quais foram as suas impressões sobre esse artigo ao terem lido ele? Alguma coisa que vocês destacam antes da gente entrar com apontamentos e críticas, voltando para conceitos da economia política da comunicação? Anderson, o que você achou? Eu já tinha lido uma coisa ou outra da Raquel, conheci na minha época de mestrado por conta de uma ida a Pelotas. E assim, é importante que a gente fale, né? Eu geralmente digo que a gente tem uma prioridade para artigos que sejam da economia política da comunicação, então o artigo dela e do Felipe não se propõe a isso, né? Que está pré-impresso, vai sair no periódico da Ecompós. E, assim, o que eles se propõem, o que eles fazem normalmente é isso, né? Trabalham com análise de site de rede social, aí para isso, para análise mais qualitativa, para quantitativa, usam análise de conteúdo e tem alguma coisa, normalmente, da análise qualitativa, a partir de análise do discurso, outras formas, né? As metodologias de análise, conteúdo e discurso, um trabalho ou outro da economia política da comunicação pode até utilizar. Análise de redes sociais, eu, pelo menos, não conheço nenhum específico sobre isso. E aí, essa é a primeira coisa, né? Então, o artigo tem alguns pontos de análise qualitativa que eu particularmente discordo, né, em questões conjunturais. E para o que ele se propõe, para o que os autores se propõem aqui, eu acho interessante observar porque eles pegam um período de 20 a 29 de março, que é quando teve o famoso pronunciamento do presidente falando que era uma gripezinha, entre outras coisas. Então, dá para observar nos períodos separados por ela e por ele, que há uma mudança em como, e eles analisam especificamente o Twitter, mas há uma mudança de como tanto a desinformação quanto o combate a essa desinformação acaba se movendo, né? Então, primeiro período de 3, 4 dias antes da fala do presidente, você tem maior participação das pessoas que estão tentando combater a desinformação, especialmente pessoas que são especialistas no assunto, que cientistas ou quem trabalha diretamente com informação no modelo mais tradicional, digamos assim. E aí, após essa fala, você tem tanto os bots aparecendo, né, os robôs, que servem para amplificar algumas coisas, e também o lado mais próximo ao campo político do presidente, de uma maneira a estimular certas falas, certas conversas sobre a cura ou sobre as teorias da conspiração sobre a própria doença, avaliações sobre a mídia tradicional, né, as grandes empresas de comunicação do Brasil, especialmente a Globo, né, fala-se pouco Record, Band e companhia. A gente consegue observar pela análise de milhares, né, acho que foram mais de 50 mil tweets, que separaram 150, e desses 150 fizeram a separação a partir da análise de conteúdo. E aí a gente consegue, e depois da análise do discurso, a gente consegue ver, visualizar como esse processo acontece, né? Que basicamente é o efeito de uma desinformação, como você colocou na chamada do episódio, de uma produção de fake news que virou oficial, né? Não só aqui no Brasil, mas em outros países também, que eu creio que a gente vai avançar mais à frente. Então, eu acredito, até para passar para o Manuel, eu acredito que tem essa importância da gente conseguir observar como esse processo, de certa forma, é construído e como ele se espalha de acordo com uma liderança fala, né? De acordo com o que o presidente, nesse caso, falou. É como a informação fabricada, com enquadramento enganoso e manipulada, perpassa tudo isso e muitas vezes, né, isso não está no texto, né, mas virou comumente chamado de gabinete do ódio, como se a desinformação é algo com intencionalidade, a gente tem pessoas fabricando isso há um bom tempo já, né, não é de agora, com a intencionalidade de mudar as narrativas, né, que eu acho que é algo que também a gente vai discutir um pouco melhor mais à frente, né, como as coisas vão mudando ao longo do tempo. Então, o que era 40 dias atrás, para pegar uma referência do presidente do Brasil, é algo que vira outra coisa 40 dias depois, né? É isso, acho que o artigo é importante para a gente observar como esse processo é meio que fabricado e como essa liderança pode ser, inclusive, prejudicial.
Anderson, acho que é bem isso, né? E o Twitter, para quem usa ou tenta entender um pouco ele, é uma rede bem complexa, né? Que a gente fica perdido, não sabe às vezes como alguma hashtag foi levantada, quem que tá de alguma forma coordenando esse movimento que querem nos passar como, como não coordenado, que é tudo espontâneo, mas como você falou, o gabinete do ódio, ele no Twitter fica bem real. E até tem a brincadeira, né, de que o Twitter é o diário oficial do Brasil, né? Porque ele movimenta os debates aí, como a própria Raquel e o Felipe colocam no artigo, que é fazer uma disputa narrativa, né? Uma disputa política dentro dessa desinformação no Twitter e essas informações manipuladas, enquadradas de forma diferente. Manuel, o que que você achou numa primeira leitura desse artigo? O que que você destacaria dele? Guilherme, então a primeira coisa a dizer é que a Recoeiro é reconhecidamente uma das pesquisadoras mais importantes, né, nesse debate sobre as mídias sociais. Os seus trabalhos têm sido referência, né? Então ela é uma dessas pesquisadoras de referência. E esse artigo em especial, que está em versão pré-print, né? Então, portanto, está para sair na revista da Compós, mais um sinal do tipo de trabalho sério que ela faz, né? Então, está enfrentando um problema super a quente, né? Então, pegando os seus instrumentos de pesquisa e fazendo uma análise que me parece bem competente, via de regra, para o que ela se propõe e tal, né? Então, a gente sempre sai municiado de uma série de elementos de discussão a partir desse tipo de pesquisa, né? Tem um caráter voltado para uma avaliação de uma série de dados empíricos, tal. Então tem todo um mecanismo, né, de trabalho com esse tipo de coisa, a produção de tabelas, gráficos. Então é uma análise sempre com bastante dados, o que diz respeito, inclusive, obviamente, ao objeto que ela está estudando. Então, ela consegue tentar ser tão rápida quanto a mídia que ela está estudando e com um grupo de informações significativas que normalmente nas pesquisas, como a gente fazia em comunicação antes, a gente tinha muita dificuldade de acessar esses dados e fazer essa pesquisa, né? E depois fazer as análises e interpretações. Então, acho que a primeira coisa a dizer é isso, quer dizer, tem um patamar desenvolvido nesse tipo de trabalho que eu acho que é super relevante e importante. Dito isso, a minha impressão é que a gente tem bastante coisa para discutir a partir daí, né? Então, a partir das categorias que ela elenca, os autores que ela traz, são todos bem referenciados, etc. Então, eles têm uma série de discussões a fazer do ponto de vista da EPC, justamente porque se é fato, como o Anderson falou, né, que não se trata de um artigo da área, né, da EPC, mas justamente é por isso que a EPC tende a fazer discussões com todos esses tipos de trabalho, por conta dessa característica do método visando a totalidade, né? Então, a gente não se furta a observar esse tipo de trabalho sempre muito bem feito. Quando está bem feito, ele interessa muito, e esse sempre parece ser o caso dos trabalhos da Recoeiro, e aí a gente começa a fazer as perguntas que são pertinentes, né? Porque esse é que é um dos aspectos. A gente fica com a impressão de que essas pesquisas empíricas, né, elas, não é o caso do trabalho em especial, mas o que se dá essa ideia é assim, a pesquisa empírica ela já dá as suas informações meio que, análises meio que de imediato. Eu acho que esse que é um dos grandes problemas. Não é verdade, o trabalho da Recoeiro mostra muito bem onde está uma série dos seus quadros de referência, e é em torno desse tipo de quadro de referência que a gente discute, para justamente entender que os elementos captados por ela podem ser também avaliados sobre diversos outros prismas, dentre os quais o da economia política da comunicação. Exatamente, né? Acho que o que o trabalho ajuda bastante para mim, particularmente que gosto de usar o Twitter, até fico às vezes brincando, tentando conversar sobre como funciona, é que ele faz uma análise de tweets, quem está retweetando, quem está passando adiante, da onde que os tweets, quem que recebe tweets, quem que cria eles e quem que só replica, né? Então, desde formadores de opinião, influencers
políticos da linha mais próxima ao presidente, da extrema-direita, até bot, automatização e tudo mais. Mas como você disse, tem outros aspectos desse artigo, né, Manuel, que encontram outra abordagem na EPC. De que forma esse artigo diverge da EPC e de que maneira você acha que eles podem ser complementares, partindo dele, visando a totalidade que você falou na sua resposta anterior, que é o objetivo da EPC e de uma crítica baseada no materialismo histórico dialético? Então, Guilherme, aí é que eu acho que é o ponto. Em que pese, então, a gente achar esse é o trabalho da Recuero, óbvio, né? Com toda a sua qualidade, então, um tipo de trabalho importante. Vamos dizer assim, a diferença de abordagem tem a ver com a ideia de que o tipo de trabalho que tem se feito, via de regra, de análises dessa grande quantidade, né, de dados, capacidade de absorção e avaliação de Big Data e coisas nesse sentido, eles lidam com aquilo que, no método da crítica da economia política, a gente diria que é ficar no âmbito da aparência, né? Então, que é muito sedutora, inclusive, porque ela nos traz uma série de elementos a partir dos quais a gente faz as discussões corriqueiras, enfim, cotidianas, né? Porque a gente não vive diretamente nos âmbitos estruturais, né? A gente vive exatamente neste ambiente. Então, elas são o que impacta a gente mais diretamente. Mas, como diria o Marx, se fosse assim simples de observar só essas aparências, não existiria ciência e tal, né? Então, a ciência está justamente aí para fazer uma avaliação da correlação, do que tipo de articulação se faz entre âmbitos aparentes e que eles são, inclusive, aparentemente velozes, como se eles mudassem muito rápido, e, ao mesmo tempo, outras camadas ou níveis, né, de observação do processo mais profundos, vamos chamar assim, e que, em muitos dos casos, eles são mais duradouros, vamos dizer assim, né? Então, como se fossem também avaliações das permanências e rupturas, sempre no sentido a dimensão do método, da crítica da economia política, uma dimensão, por assim dizer, dialética, né? Então, em geral, assim, o que eu vejo de início é justamente que a economia política da comunicação ela visaria dar alguns passos atrás, ou anteriores, vamos dizer assim, né? Prévios pressupostos para fazer esse tipo de análise. Não é que um trabalho como se tem feito, por exemplo, não tenha pressuposto. Está aqui. Vamos fazer análise de discurso, análise de avaliação nesse sentido. Então, tem a observação sobre como funcionam, por assim dizer, o escalonamento do líderes de opinião, desses influenciadores. Tudo isso está na pauta de funcionamento das redes, né, das chamadas mídias sociais. A nossa questão me parece ser um fato anterior, que são coisas muito curiosas, elas saem, inclusive, desse nível da aparência e nos colocam perguntas. Por exemplo, vejam vocês se não é uma coisa que interessa. Normalmente, aí, a crítica que se tem feito ao nosso atual governo, né, Bolsonaro, é uma ideia geral, tanto dele como dos seus principais apoiadores, de que são pessoas alheias, avessas ou antipáticas à ciência e tal, né? Eu fico com a impressão de que essa primeira análise, vamos dizer assim, da aparência desses processos que estão nos tweets aí avaliados, eles dão uma dimensão diferente. Os caras não são exatamente avessos, tal, né? Então não diria assim, o grande lance da concepção da desinformação, esse é o seu principal aspecto, ela que funciona como se informação fosse. Isso é um dado essencial. E aí a gente precisa saber por que isso tem que acontecer. Essa é a pergunta central da EPC. Por que se funciona dessa forma? Né? Então, esse que é um conceito decisivo como o da forma, que é o que a EPC vai dar o passo anterior, digamos assim. Então, precisa ter uma avaliação que, em geral, parece... Como nessas discussões da comunicação, né? Isso é pura teoria e tal, né? Mas é uma dimensão, por assim dizer, seguindo a premissa do Marx, né, uma dimensão do abstrato tal, né? A passagem do abstrato para o concreto aí é muito importante. Então, esse conceito de informação
uma informação necessária ao capitalismo, e aí as formas específicas ou as formas particulares que essa informação vai assumir e por que isso vai acontecer, ou seja, do rumo da sua possibilidade ao rumo da sua necessidade, é o tipo de pergunta que essas pesquisas empíricas elas acabam não respondendo. Então a gente fica com a impressão de que essas coisas acontecem ou porque as pessoas são mal intencionadas, e obviamente há diretriz política, né? Então há uma avaliação muito correta dos escalonamentos da desinformação, entendida como algo em que em algum momento é uma diretriz política. Isso está no âmbito das grandes pesquisas de ciência da informação também, né? Essa discussão dos regimes informacionais, tal, né? Mas qual é a necessidade disso ter acontecido no capitalismo? Por que que este ambiente agora nos parece tão próprio à desinformação, como se fosse uma coisa tão diferente dos outros processos? É que, em geral, se responde de uma maneira muito apressada, eu diria, né? Justamente porque a quantidade de raciocínio sobre o elemento empírico, além de sedutor, ele acaba gerando toda essa vontade de falar esse bocado de coisa, né? Então, ela acaba gerando tanta conversa, discussão e elementos que a gente fica com a impressão de que dar esse passo atrás parece um desperdício, e ele não é. Acho legal que você comentou, Manuel, que essa informação para circular ela tem que parecer com, digamos, com a informação que circula nos meios tradicionais, né? Então o pessoal se apropria de forma de fazer jornalismo, de mesmo estruturas de texto, de algumas questões, até o uso de fontes, né? O pessoal cria fontes, eles não só falam as coisas, é um estudo que está escondido em não sei onde, um pesquisador que ele é refutado dentro do campo da ciência, né? Se a gente for procurar, eles não abrem mão, digamos, das figuras e do jeito como o tradicional é feito, mas eles se apropriam daquele lado do diferente, da pessoa que está deslocada, que tem uma ideia diferente. Mas para a gente voltar aqui para a pauta, né? Anderson, a gente estava conversando para fazer esse movimento de voltar para o abstrato, de olhar um pouquinho de trás. No livro lá do César Bolanho, que a gente citou no primeiro episódio, que também é o autor do livro do Mercado Brasileiro de Televisão, que é considerado a fundação da EPC no Brasil, no livro dele, Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, tem um desenvolvimento que chega numa contradição, né, que é um termo que aparece bastante nas pesquisas e nas teorias marxistas, né, como fundante da sociedade capitalista, uma contradição inerente à forma capitalista de informação, que é um binômio informação reservada e informação para a massa. Ou seja, aqui simplificando bastante, tanto para o capital quanto para o Estado, há um tipo de informação que ela é privada, é reservada, que ela serve a um propósito de não circular, e outro tipo de informação que ela precisa circular. É isso, Anderson? O que você pode desenvolver um pouco em cima dessa questão que está lá no livro Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, nas páginas 58 e 59? Mas a discussão sobre como informar, o que informar, faz parte especialmente do processo de construção de espaço público, enfim, das marcas que a própria transição para o modo de produção capitalista traz, né, em relação ao modelo feudal. Portanto, você espalhar essa discussão para construir, inclusive, né, o que é a burguesia na prática, uma diferente, mas é uma nova classe dirigente, né, que vai sobrepor as outras classes. E aí há informações que mesmo nesse processo seguem reservadas, né, que precisam ter, por questões de controle mesmo de poder ser reservadas, e outras que são disparadas para a maior parte da população. E nesse processo, o que acontece é que a indústria cultural, né, os meios de comunicação, e aí a indústria cultural, mas a gente pode mudar de repente para a indústria infocomunicacional, considerando a internet um novo modelo, mas ela também é importante para criar novas formas de controle de poder, né? A gente tem a liberdade para informar agora, né? Há um pouco da descentralização sobre o ato de informar, mas não sobre o controle desse sistema estrutural, de quem informa e como. Mas apesar disso, a gente tem novas estruturas se montando para aproveitar dessa possibilidade, né? Então,
nós aqui divulgamos o podcast nas mídias sociais, né, o Jogando Dados. Mas a nossa estrutura por trás para divulgar o podcast é totalmente diferente da estrutura de empresas, do gabinete do ódio, de campanhas político-partidárias mais específicas ou mais direcionadas. Então, há diferentes formas de controle para isso mesmo nessa informação para a massa. E aí o César normalmente define, né, o César Bolanho define o que é produzido, definir como o que era produzido pela indústria cultural. O programa seria o principal produto, mas que, além disso, teriam duas formas que aparecem, né? Então, por que eu faço um programa? É para, primeiro, atingir, a partir do mercado publicitário, a audiência. Então, eu aproveito e coloco algumas marcas e tal ali relacionadas, quase que uma relação mais direta com a questão de circulação de mercadorias, acelerar o processo de circulação de mercadorias e tal. Mas também eu tenho a questão da propaganda, né, que é a relação direta da produção de informação com o Estado, né, de como essa disputa de hegemonia, disputa de poder se dá de uma forma massificada. Então, mesmo quem é detentor ou pode ter esse maior controle da informação reservada, ele também se interessa pela informação que é massificada, né? Ele também quer controlar isso. Então, até o início deste século, a gente tinha toda a discussão sobre os meios de comunicação tradicionais, né? Então, as famílias do Brasil, né, que se falava Globo, Folha, Estadão, o SBT e tal. E aí a gente muda ao longo desse tempo para fazer uma discussão de agentes que passam a ser diferenciados, né? Então, nessa lógica de novas formas de concorrência, concorrência internacional, de controle de informações e de dados que são essenciais para mobilizar tanto a publicidade quanto a propaganda, né, as duas funções definidas pelo Bolanho. A gente tem novas formas de controle a ponto que, inclusive, a gente tem mudança na perspectiva político-partidária, né? Tem, especialmente nos últimos 5, 6 anos, uma caminhada a partir do controle dos meios de comunicação digitais para um novo tipo de extrema-direita, né? Um novo tipo de direita mais ultraliberal, enfim, que cerceia alguns tipos de liberdade e defende isso de forma direta ou indiretamente, né? Então, todo esse processo é interessante, e só para finalizar essa parte, nessa participação, né, incluir, eu comentei sobre o artigo, né, que eu tinha divergência, e aí concordando com tudo que o Manuel falou, até para observar os efeitos desse processo, né, da desinformação, como a gente vai poder avaliar os efeitos diretos para a sociedade. Eu creio que os conceitos, né, dar o passo atrás é importante porque, assim, a gente peca ainda na análise de conjuntura, né? Analisar o processo, o materialismo histórico e dialético, explica muito não só como a gente chegou a essas movimentações a partir das mídias sociais, mas também como elas se tornaram instrumento para esse tipo de disputa de poder, né? E é disso que se trata, né? A disputa de construção de hegemonia e de poder, e não só por causa de polarizações políticas ou não. São novas formas de apropriação do capital e de subjugar as pessoas. Anderson, você comentou sobre as duas funções, a publicidade e a propaganda, né? Tá lá na sequência do trecho que eu havia comentado aqui, do Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, que nessa separação Estado e capital, o capital estaria mais diretamente ligado à função publicidade, que no privado é uma informação que não pode circular, que influencia na concorrência, aspectos do processo produtivo, de funcionamento das empresas, e no lado, digamos, público e no lado que precisa circular dessa forma, dessa função publicidade, circular desde o preço até o que a gente chama hoje como publicidade mesmo, né? Anúncios. Do lado do Estado, tá lá que essa informação reservada, a informação que não circula, ela diz respeito a disputas entre estados nacionais, envolve até questões de soberania e de organização, até grupos interessados no controle de fatias do aparelho estatal.
Com relação à informação para a massa, como você colocou ali da propaganda, é um interesse de garantir uma organização da sociedade, uma coesão social, que é o que essa palavra que, digamos, depois do nazismo ficou bem marcada como propaganda é uma questão estatal, totalmente ideológica, e que no português até a gente às vezes acaba se perdendo, né? A gente chama de propaganda a publicidade, mas no artigo que a gente mencionou no início, aparece a propaganda como uso da desinformação como uma arma, uma estratégia política e de guerrilha. Ela utiliza a desinformação através de técnicas de espalhamento, então usar robôs. É bem isso que você estava comentando, né, Anderson? Que são formas diferentes de atuar e de fazer essa disputa política. Não, é isso. Precisa entender como, do ponto de vista da totalidade social, como isso ocorre, porque não é só um problema do Brasil, né? Esse movimento está acontecendo claramente, ou de forma mais clara desde 2016, com a eleição do Trump, depois saída do Reino Unido da União Europeia, e depois a gente tem o caso da eleição do Brasil, cada qual utilizando um tipo de plataforma diferente e sempre pegando de surpresa analistas, enfim, que analisam a comunicação em política, ou a política a partir da comunicação também, porque há novas estratégias de disputa do poder, né? E aí a propaganda, que era uma ferramenta que às vezes aparecia ali escondida no mito da imparcialidade do jornalismo, mas estava ali presente em tipos de cobertura, enfim, que é um estudo inclusive clássico da comunicação, né? Então entender qual é o direcionamento de determinada cobertura jornalística, isso que estava ali presente acaba vindo também e de forma talvez até mais clara com as mídias sociais, né? A possibilidade de todo mundo falar sobre tudo, mas ainda assim, nem todo mundo tendo as possibilidades de difusão iguais, isso acaba sendo passado para as discussões sobre plataformas digitais e mídias sociais, e com dois destaques, né? Primeiro, que as plataformas digitais são empresas, não são concessões públicas como TV e rádio, que geraria só a partir daí uma série de novas discussões, né, sobre regulação, controle social, entre outras coisas. E a outra questão que é importante salientar a partir disso, né, repetindo, é a possibilidade de você ter novas técnicas, né, desse tipo de espalhamento. Você tem um conjunto de novas empresas atuando especificamente para isso e que não é tão fácil assim de rastrear, né? Você tem um problema aí mais complicado, não à toa que quem utiliza a desinformação como arma, né, ou como estratégia de guerrilha, que é o que nós vivenciamos aqui, mas os Estados Unidos também vivenciam isso com o Trump. A gente tem uma estratégia pesada montada ali por trás e, pelo menos até este momento, sem nenhuma possibilidade de você ter um contraponto dos órgãos oficiais, porque eles funcionam como a lógica de antigamente. Então, a eleição do Brasil, por exemplo, que estava ameaçada pelo TSE de não ser confirmada caso fosse comprovada a presença maciça de desinformação, em poucos meses, o TSE informou que seria impossível acompanhar tudo isso, né? E as mídias sociais, por outro lado, só começaram a cortar postagens, tweets sobre desinformação nos últimos meses, porque a gente passa por uma pandemia mundial ligada à questão de saúde, né? Mas até então, não tinha movido praticamente nada, né? Tirou algumas páginas, enfim, uma coisa ou outra do final do ano passado para cá, mas assim, de cortar tweets, inclusive dessas lideranças políticas, é algo muito recente e ainda assim com alguns problemas decorrentes disso. Então, entender como esse processo se deu e se transforma, né? Se transmuta da publicidade e propaganda dos meios de comunicação tradicionais, disputas de poder muito mais controladas e fáceis de visualizar até, né, do ponto de vista de pesquisa, observar isso como muda para a internet de uma maneira que a gente consegue enxergar, consegue fazer os gráficos, como o pessoal da análise de site e rede social fazem e tal, mas observar por que e como isso se deu, do ponto de vista inclusive político-econômico, é essencial, né? Que envolve inclusive a forma de sociabilidade que a gente tem hoje. Para fechar na questão desse passo mais atrás, binômio, informação reservada, informação para massa, alguma diferença dos conceitos ou da aplicação que o artigo faz de propaganda para o conceito do Bolanho, Manuel, Anderson, ou podemos dar sequência e entrar nas fake news? Não, eu quero falar.
Essa dimensão do passo atrás, eu acho muito importante. Vamos dizer assim que o que eu vou falar agora, inicialmente, parece muita loucura, uma coisa despropositada. Mas quando o artigo aplica diretamente a ideia de desinformar como propaganda, né? Então propaganda é isso, é um uso de desinformação como arma, tem muita coisa colocada aqui, né? Que eu acho que vale a pena observar, Guilherme. Eu fico com a impressão, então, a coisa que eu vou falar que parece maluca é a seguinte, a impressão de que a primeira coisa a se perguntar é aquilo que eu disse lá no começo, assim, a ideia de que a desinformação parece demais com a informação. Então a gente precisaria dar um pouco de atenção a isso, né? Se no limite do imediato, na verdade essa diferença ela é praticamente de grau. E a gente teria que se perguntar aonde que informação e desinformação elas se fundamentam. É por isso que essa discussão sobre a informação reservada, a informação que deve ser levada a público, etc., ela é uma questão importante. Porque não vai dar para ficar desenrolando o argumento todo aqui. Sugiro, então, justamente aos ouvintes, né, a leitura atenta do trabalho do César Bolanho, mas é a discussão de como ele chega lá a partir de um dado mais abstrato, né, da informação necessária no momento da circulação, então do início da troca das mercadorias, etc. e tal, ele vai chegar à questão que lhe parece essencial, que é essa dimensão, de um lado, de uma informação que é aquela efetiva da informação no espaço da produção, né, propriamente capitalista, então que é uma informação hierarquizada, é uma informação que vem de cima a baixo, portanto, né? Então ela está lá legada à forma de funcionar, portanto, de regular e controlar as dinâmicas de trabalho, né? E aí ele vai dizer que a grande questão é que para lidar com esta informação, e esse é o processo histórico que vai fazendo chegar à indústria cultural, aparece ou se desenvolve um outro âmbito desta informação que a gente chamou ao longo do século XX de uma informação para a massa, uma informação massificada. Essa informação massificada, ela serve para encobrir o fato de que no âmbito mais essencial a informação ela lida com formas hierarquizadas de trabalho, então, portanto, de controle, né? Então, toda a ideia de liberdade, essa informação que vem para público para efetivamente fazer as pessoas se tornarem de mais conhecimento dos processos, etc. Não estou dizendo que ela é irrelevante e que a gente não tem que ter uma relação ponderada e crítica com elas, né? Mas o fato é que justamente já este nível de informação, que sempre nos apareceu como a liberdade de imprensa e assim sucessivamente, é ela mesma uma forma que encobre o funcionamento do processo da máquina capitalista, né? Então, da produção, das relações de trabalho e assim sucessivamente. Então, que ela, na aparência, ela tem um âmbito de liberdade. Aí, então, ela aparece uma informação correta, etc. Vem todo o processo, por exemplo, que no jornalismo vai se apresentar como as suas rotinas produtivas e como ela deve funcionar, quais são os seus parâmetros, né? Então, que tipo de valor notícia deve ser observado, esse que é o tradicional da teoria do jornalismo, outra hora a gente volta para discutir isso. No fim das contas, esta informação, em última instância, ela já serve, ainda que não seja necessariamente de imediato um projeto político, ela já serve para desinformar. Ou seja, ela serve para inviabilizar a nossa possibilidade de compreender como funciona a máquina do capitalismo. Então, por que, a pergunta é essa, por que, num dado momento histórico, esta informação ela começa a funcionar cada vez mais parecido ou, digamos assim, confusa com relação ao seu outro par, que é o fato dela desinformar. Né? Então, por que isso se apresenta como projetos políticos? E por que em outro aspecto, o próprio desinformar continua sendo um grande esforço de se parecer ou se fazer parecer com uma informação? Esse é o tipo de questão que a gente perde. Por isso que aí a gente volta e retorna com conceitos como da esfera pública. Então, quer dizer, a mídia social é um lugar que bom, as pessoas em algum sentido elas estão ali dialogando, mas tem uns caras que aparecem para desinformar, isso é um projeto político, etc. e tal. E assim a gente precisa, no fim das contas, fazer o quê? Regular,
limitar, controlar e fazer com que esses projetos sejam dirimidos, vamos dizer assim, né? Eles percam todas as suas eficácias. Essa discussão, ela vai lidar com uma coisa que você falou agora há pouco, Guilherme, por exemplo, no debate das eleições, o Anderson mencionou isso também. A gente até escreveu um artigo recentemente sobre isso. Tem um momento sensacional na eleição, que é justamente quando a Folha de São Paulo informa, né, ali nos umbrais do segundo turno, faltavam uns 10 dias, a Folha de São Paulo, né, a Patrícia Mello, faz uma reportagem informando de que, né, estão dando conta de que a campanha do Bolsonaro tinha feito uso ilegal de disparos massivos de mensagens no WhatsApp. E isso foi no meio da semana. No domingo, a Rosa Weber, que no momento era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, organiza toda uma coletiva de imprensa, tinha Deus e o mundo lá do governo, aquilo lá, né, ministro, tinha de tudo, né? O povo da OAB, ministros, um bocado de gente. E ela, perguntada por um repórter se o Tribunal Superior Eleitoral tinha falhado na sua missão, que foi designada pelo Fux, que antes era o presidente do TSE, né? A missão de que eles deviam combater as fake news, e que então, se eles tinham falhado nessa missão, aí a Rosa Weber acaba mordendo a língua lá e diz assim, olha, na verdade a gente não tem a menor ideia como lidar com isso. Se alguém souber, por favor, nos avisa, tal, né? Porque é justamente essa linha divisória entre o que é informar e desinformar, e justamente esse aspecto entre o que é a liberdade de imprensa burguesa e qual é o seu aspecto efetivamente profundo, o próprio judiciário ele é incapaz de fazer essa distinção. Então, quando chega nesse limite, que é um limite crítico, né, não sabe exatamente como fazer. O tipo de pesquisa, então, que a gente faz, ela para nesse ambiente da aparência, né? Então, esse tipo de pesquisa que se apresenta sobre os grafos, etc., estão mostrando, olha, como aqui a desinformação aumentou, diminuiu, etc. Mas por que isso aconteceu? Qual é a sua necessidade? Não aparece. Então, esse conceito de propaganda, por exemplo, que foi o que você colocou, Guilherme, eu acho ele super importante. No âmbito da pesquisa da EPC, a dimensão da propaganda é uma forma funcional, né? A comunicação é, antes de tudo, entendida como uma forma social que existe para operar esses dois âmbitos, justamente da circulação de mercadorias e o seu aspecto, digamos assim, da ordem do sujeito de direito, né? Então, quando existe o direito e o Estado como esses entes derivados. E aí a informação, a forma de comunicação, ela aparece justamente nesse âmbito. A propaganda é uma função dessa forma. E ela está lá justamente para lidar com, fundamentalmente, né, com os interesses desse capital ideal que é o Estado. Então, controlar esse processo. Ele faz uso de informação, entre aspas, e desinformação, entre aspas, de acordo com as particularidades ou a concretude histórica. E é isso que a gente precisava investigar. Então, não só se a desinformação aparece como seu principal elemento, mas por que isso vem? Então, por que vem um âmbito tão forte na política brasileira como o tipo de campanha que o Bolsonaro fez, para o qual a comunicação é um elemento decisivo, e aí é um elemento decisivo de uma maneira diferente, como ela já tinha se tornado até então, né, em toda a política brasileira. Essa é uma das questões que a gente precisa observar e analisar. A EPC tem instrumentos para fazer isso. O Anderson tem toda a razão. A gente tem justamente dificuldades em fazer essas análises do âmbito empírico e, digamos assim, das conjunturas, né? Mas justamente porque a gente pode lidar com esta dialética entre o que é conjuntura e o que está na sua substância, é que talvez a EPC possa dar, a partir desse passo atrás, ela possa dar 2 passos além daquilo que tem sido feito até agora. Entendi. Acho que é bem complexo, né? Apesar de ser uma ideia bastante abstrata, e quando você lê o livro do Bolan, eu confesso aqui, para quem for ler dos nossos ouvintes, a gente vai até deixar o link depois para vocês baixarem uma versão em PDF do livro e procurarem. Ele não é um livro dos mais fáceis de ler, mas é um livro interessante, que traz bastante coisa e essa definição que ajuda a gente tentar lidar com esses dilemas, né? Das redes sociais, da atualidade, porque
tem muitas questões envolvidas, né? Ao mesmo tempo que a gente fala de robôs, de automatização, de plataformas, de donos, e o judiciário não conseguindo regular, a gente vai vendo que tem outros aspectos, né? Que a gente não entende ou que a gente ouve e fica, meu, mas não é só isso, porque também ainda tem um tanto de pessoas que se organizam para fazer essa, como viram na campanha, o eu sou o robô do Bolsonaro, eu sou o caixa 2 do Bolsonaro. Tem um âmbito de organização, mas tem um âmbito também de mudanças, digamos, sociais, políticas e do desenvolvimento do capitalismo, da sociedade que acaba passando ao largo, né? Vira o que está lá na abertura da discussão da Raquel Recoelho e do Felipe, que a polarização foi depois e que parece que a polarização é algo das redes sociais. Vou incluir algumas perguntas e colocar algumas coisas para a gente já ir encaminhando para uma última discussão desse primeiro episódio dessa série sobre desinformação, né? Uma coisa que incomoda bastante nas redes sociais é essa ideia das fake news como um produto que é natural desse meio digital. Parece que a gente olhando assim, que as fake news elas nasceram com as redes digitais, que antes o jornalismo ou essa comunicação, as informações que circulavam, elas tinham todo um processo de checagem que buscava a verdade, que não tinha fake news, mas a gente, se buscar outros exemplos históricos, vai ver, por exemplo, quem assistiu Cidadão Kane, um filme clássico aí do jornalismo, que foi uma das graduações aqui que a gente mencionou no programa, tem uma guerra fabricada. Depois tem aquela história da invasão alienígena em Los Angeles e que também teve um episódio em Quito, no Equador, até um episódio bem interessante de um podcast da rádio pública lá dos Estados Unidos. Como que fica essa questão das fake news com relação à EPC? Como que a EPC entende as fake news? Onde a gente pode buscar a base para entender elas? E aí, casado com isso, como vocês definiriam desinformação e desinformar, né, o verbo, que é um conceito mais aceito, inclusive, como política pública, e passando por aí, o que seria então a verdade que não seria essa desinformação? É bastante questões, né? Uma discussão até mais longa, mas tentando juntar aqui três tipos de pergunta, né? Como que a IPC entende de onde vem a base para essas fake news? O que seria desinformar, então? E a verdade, porque nessas discussões sobre que o Anderson até mencionou, a eleição do Trump, do Bolsonaro, o Brexit, essas discussões de verdade, de ciência, mesmo de questionamento com relação à ciência, que passam por você questionar usando aparência de ciência, né? Então, por exemplo, você usa dados, você usa professores, filósofos, alguns, né, astrólogos no caso, mas eles ainda mantêm a ideia de que é um livro, de que é alguma coisa, né? Não perdeu toda essa ideia de que existe uma busca pela verdade, de que existe uma discussão pela verdade, mas parece que, sei lá, ficou tudo atropelado e de repente a gente perdeu todo o suposto controle que a gente tinha sobre como as informações eram produzidas no jornalismo, sobre o controle que a ciência tinha com relação à pesquisa, a verificação do que é verdade, do que não é, método científico. Essa ideia de que a gente poderia desenvolver o mundo através de entender as coisas, ciência, meio iluminismo, modernidade. Uma pergunta assim, englobando tudo e até para passar para vocês, como vocês veem essas questões assim, fake news, desinformar, verdade, ciência, como que a gente chegou até aqui? Um reflexo só das mídias sociais, é uma coisa que nasceu com elas nesse século, digamos, ou é uma questão mais antiga, uma construção política econômica, mistura dos dois? O que você acha, Anderson? Uma cilada aí jogar essa pergunta complexa aí, mas acho que a gente vai desenrolando esses temas ao longo dos próximos episódios, voltar neles, né? Mas acho que são coisas que tocam umas às outras, né? Isso, a primeira coisa eu ia avisar justamente isso, que já está programado, inclusive, algumas participações para os próximos episódios, a gente destrinchar algumas questões específicas, né? A ideia de hoje mais é meio que lançar a bola para a gente começar a pensar sobre essas questões.
Assim, eu até eu li alguns materiais sobre processos pós-democráticos, pós-verdade, entre outras coisas, por conta da disciplina do doutorado. Só que assim, é preciso ter alguns cuidados, por exemplo, é preciso que a gente considere, acho que Manuel e eu falamos nas respostas anteriores, que mesmo a informação cumpria alguns objetivos, e em determinados momentos, a informação tratada de forma metodológica, seguindo os métodos e as rotinas de produção do jornalismo, elas também acabavam produzindo notícias falsas, né, fake news, e também desinformavam. O que acaba sendo, acredito eu, a diferença pontual é porque o jornalismo, enquanto esse ambiente que pega o acontecimento e transforma em notícia, né, faria a mediação, segundo as teorias clássicas de jornalismo, entre o acontecimento e o público, a diferença é que ele tinha que seguir determinados métodos e, ao mesmo tempo, ele precisava contar com o peso da credibilidade, né? Ainda que hoje a gente trate de lideranças, enfim, a credibilidade também é importante, mas acabou sendo algo muito mais pulverizado. Você não precisa estar numa instituição para você ser credível. Antes, um jornal era mais credível do que necessariamente um jornalista. E aí isso é o primeiro ponto, né? Então, haviam notícias falsas, haviam notícias que eram fabricadas sobre o modelo informativo antes, mas o jornalismo não podia viver só delas, mesmo com os interesses político-econômicos historicamente atribuídos a eles. Então havia um formato, inclusive o próprio mito da objetividade, da imparcialidade se constrói a partir disso, né? De ter também uma credibilidade ligada a isso. Do outro lado que a gente tem hoje é que não necessariamente as pessoas querem ser credíveis, as pessoas querem estar certas. Então a gente cresce, inclusive é um cuidado que a gente tem que ter de forma gigante na perspectiva crítica de análise, né, das humanas sociais aplicadas, que é não ficar nos conceitos fáceis, né, nas análises rasas e sobre os acontecimentos do dia a dia. A gente vem discutindo muito isso, nós três, inclusive, de como é muito mais fácil cair na coisa do eita, eu sempre pensei isso, logo eu estou certo, do que eu olhar algo, tentar pensar, a partir não só de mim, né, mas de discussão com outros colegas e outras colegas e pesquisadoras e pesquisadores de como esse processo se construiu, né, como é muito mais fácil a gente chegar e simplesmente dizer, tal coisa é assim por conta disso, disso e disso, eu inovo e crio um conceito para delimitar isso e pronto. Sem perceber, claro, né? A língua é mutante, então, volto a dizer, o que era desinformar até 6, 7 anos atrás é outra coisa totalmente diferente hoje, né? Um conceito que vem sendo construído não só aqui no Brasil, não só, mas também em termos de políticas públicas, especialmente na Europa. Mas a gente precisa lidar com isso de uma maneira diferente para quê? Primeiro, a gente observe, eu acho que nisso eu concordo com algumas autoras e alguns autores, que é a questão do processo pós-democrático, né? Então, como a pressão das políticas econômicas neoliberais, especialmente nas classes populares, com acesso às tecnologias, fazem criar revolta em torno do próprio modelo democrático. E aí, claro, tudo isso com a construção dos meios de comunicação tradicionais ou nas tecnologias digitais de informação e comunicação, né? Da gente achar ruim que o processo democrático seja de tal forma, e aí é um achar ruim para aumentar o controle dos grupos de elite e não ampliar processos socializantes, enfim. Que talvez esteja ainda mais longe de processos revolucionários e radicais hoje do que a gente estava lá no início de 2002, enfim, meados de 2002. Porque há toda uma construção histórica e político, econômica e de narrativa para pressionar as classes populares. Em algumas formas, a gente não teve mudança estrutural. E, ao mesmo tempo, isso a gente vive no Brasil, especialmente né, de 2013 para cá, mas a gente já vê na discussão lá de 2004 sobre o mensalão, começar a colocar que a política era o grande problema, né? As empresas não são corruptas, os políticos sim. A sociedade não tem problemas estruturais, o que tem é certos partidos e certas pessoas especificamente. E aí, a partir disso, se constrói com a utilização dos meios de comunicação, com a informação sendo um elemento fundamental, novas narrativas. Se for ser mais generalista ou menos quanto isso, né? É como se a gente vivesse um grande processo de reescrita da realidade no sentido do 1984, lá do Orwell, mas como se a gente vivesse um grande processo de desinformação ao longo desse tempo, né? De reconstrução da história de acordo com a mudança de interesse. E o que a gente pode discutir melhor também daqui a 2 semanas, mas o que pesa muito é que quem ajudou a construir essa nova narrativa hoje é alvo do que construiu.
não necessariamente em termos de elite de poder, elite econômica, mas porque tem entre suas empresas jornais, revistas, televisões, enfim, programas jornalísticos de forma geral, né? Como isso acaba sendo mutante também ao longo do tempo. Então, assim, mais do que certezas, né? Eu quis trazer muito mais ponderações para a gente poder tratar melhor a partir dos próximos episódios. Mas, de forma geral, eu entendo que é uma construção político-econômica com a produção de informação, seja massiva da indústria cultural tradicional, ou seja das tecnologias digitais novas, que essa utilização não só é um simples instrumento, mas como um elemento importantíssimo para essa mudança política que a gente vive hoje. Manuel, agora a bomba é com você aí. O que você acha dessas questões que eu levantei antes aí? Guilherme, você emendou um bocado de questões, elas são todas bem pertinentes. A gente está falando justamente aí em torno dessa discussão sobre a verdade, né? Porque, vê, num âmbito mais imediato, a gente poderia ter a impressão, nesse debate sobre a indistinção do que é informar e desinformar, portanto, que a gente estaria caminhando para um raciocínio como de um argumento, sei lá, pós-moderno, né, sobre o abandonar da ideia de verdade ou coisa que o valha, né? E não é exatamente essa a dimensão, mas é justamente que é colocar esse debate sobre a verdade num outro foco e num outro âmbito, né? Então, que está distante, ou pelo menos ele tenta se desvencilhar do argumento de que a gente viveu em alguma situação um elemento de uma dinâmica comunicativa e informacional que teria alguma fundamentação na ciência, na racionalidade, etc., e que ela está se perdendo nesse exato momento. Aliás, isso é parte mesmo de certas perspectivas, né? Então, que justamente falam sobre essa lógica de narrativas, o fim das narrativas e coisas nesse sentido. Quando a gente lida, então, com esse debate sobre a desinformação, eu acho que ele passa um pouco por aí. Tem essa premissa, por exemplo, que você disse, a ideia de que a desinformação surge, né, ou de repente ela vira assim, um negócio absolutamente novo por conta das mídias digitais, das novas tecnologias e assim sucessivamente. É um negócio assustador, mas ele é muito repetitivo. Na verdade, esse tipo de argumento já apareceu outras vezes, né? Agora ele voltou com o advento e essa grande proliferação da internet, a ideia de que é isso, ela favorece, é um ambiente mais favorável, né? Então, a desinformação, a fake news é característica do ambiente digital, e tudo isso acaba se desvencilhando justamente dessa discussão da comunicação como forma. Portanto, o que há ainda de mais, vamos dizer assim, continuidade nesses processos? E, obviamente, o que há de rupturas? Então, saber identificar caso a caso. Por exemplo, todo esse debate agora sobre então o âmbito das redes sociais digitais como um âmbito muito próprio da desinformação, ele casa muito com essas ideias contemporâneas sobre a morte da democracia, né? Ou como ela chega ao seu fim, que são trabalhos que têm aparecido sempre de um âmbito bastante liberal, tal, são muito competentes as pesquisas, tal, né? O pessoal faz pesquisa empírica sempre muito bem feita, tal, né? E com um nível de argumentação teórica sempre bem fundamentado, mas é como se a gente estivesse vivendo como uma espécie de finalização ou esboroamento da democracia em si mesmo. É como se isso não fosse resultado de outros processos, e a gente não consegue nem identificar exatamente onde esses processos estão. Então, portanto, não consegue nem identificar qual era a forma e função desses processos democráticos. Então, portanto, com os quais a lógica que a gente sempre teve de comunicação e informação tinham tanta semelhança, né? Aí fica difícil a gente entender por que o Bolsonaro está operando do jeito que está, né? Se a gente não tem, então, um conceito primeiro de forma, comunicação, e depois, entendendo ele, então, como um processo contraditório, e aí consegue encontrar o seu conceito de crise, a gente fica a impressão sempre que a gente está vivendo um declínio, ou uma degeneração. Então, que a internet, a desinformação, é uma degeneração dos processos com os quais a gente já viveu. Quando eu acho que eles, de
fato são o seu resultado. Porque nós não estamos falando de uma informação no sentido, por assim dizer, transhistórico, né? Comunicação e informação aparecem aqui como conceitos históricos, então eles são determinados, eles são próprios ao capitalismo. E aí é que é a resposta sobre a pergunta sobre a verdade, Guilherme. É que é como se a gente tivesse que dizer que numa sociedade baseada na exploração do trabalho, justamente na lógica do trabalho abstrato, para a qual, então, uma sociedade fetichista por excelência, que é o raciocínio do Marx. E esse fetichismo não é um problema da nossa dificuldade de entender o processo. Se a gente for mais ou menos inteligente ou fizer mais ou menos força, a gente vai fazer uma observação mais satisfatória. Muito pelo contrário, o fetichismo é um elemento objetivo, ele é parte da nossa sociabilidade, então a gente começa a entender que uma ideia de verdade, ela não é possível ser observada efetivamente numa sociedade fetichista como é a sociedade capitalista. Então a informação, ela não é igual à verdade, ela é justamente uma operação de uma sociedade fetichista. Ela é uma forma fetichista como é, né? Derivando como é o dinheiro, né? Como é a mercadoria. Eu acho que é isso que a gente precisa ficar sempre atento nessas discussões, para a gente também não cair num perigo justamente de entender, tem uma base aí no argumento orwelliano de 1984 próximo a isso, né? Não, vivia tudo bem e a gente começa a falsificar a história a partir de um dado momento. Então os livros eles estavam corretos, aí a gente vai lá e os modifica, né? Essa modificação, ela é parte do processo que fez o livro chegar, né? Então, a desinformação é parte histórica, ela não é só como a gente pode dizer, um resultado contingente. Ela é logicamente interna à própria ideia da informação, percebe? Então, se a gente faz esse tipo de análise, a gente começa a entender por que historicamente o Bolsonaro aparece, mas começa a entender também a sua campanha, os seus robôs, os seus defensores, né? Mas começa a entender claramente que eles não são uma coisa esdrúxula que aparece do nada como um troço raio despencado no céu azul, mas eles são um resultado lógico, dadas as particularidades históricas que a gente vive, é um resultado lógico da comunicação como forma derivada do capitalismo em crise, obviamente, mas neste momento entendendo aí pelo aspecto lógico. Então, claro que no ambiente de discussão sobre verdade, a gente está interessadíssimo em fazer essa discussão sempre com essa ponderação, né? Que o Anderson apontou muito bem, tem os elementos de como isso funciona no nível mais imediato, e aí a EPC ela dá fundamentos para a gente entender esse processo em longo prazo e entendendo as suas particularidades também. É isso. Depois dessa pequena cilada que eu joguei aí, né, juntando várias perguntas, várias inquietações, até queria dizer para os ouvintes que, para o Manuel, para o Anderson, é claro, né, a gente já conversou, que são temas que vão ser desenvolvidos ao longo do podcast, nas próximas semanas, né, até com convidados que já eu vou mencionar, mas para não se desesperarem, que é complicado, mas tem que ir indo com calma, olhando, estudando, né. Só uma coisa que eu lembrei, duas coisas, na verdade. Eu gosto bastante de 1984, mas tem uma série que eu não conheci ninguém mais que assistiu na Netflix, que é 1983. E eu fui assistir porque é na Polônia, eu morei lá, até fiz intercâmbio, mas lá a desinformação e essa reescrita da história ela é feita por uma ligação entre uma empresa que produz aparelhos de tecnologia, celulares e tal, ligado ao governo. Acho que é uma coisa mais próxima ao que, sei lá, talvez a gente vive. E outra coisa, né, que a gente falou, o Anderson mencionou anteriormente, que as empresas começaram a tirar posts por causa de justiça, por causa de denúncia e tal, mas acho que também tem uma questão que começou a pegar mal, né, para o lado relações públicas dela, para o lado de imagem, né, são coisas para a gente prestar atenção. Mas, como eu falei aqui nesse início da minha fala de encerramento, nas próximas semanas a gente vai receber 2 convidados. Na semana que vem a gente vai receber aqui para falar sobre plataformas, privacidade de dados, regulação, a professora da Universidade Federal do Ceará, Helena Martins, que também é doutora em comunicação social pela Universidade de Brasília. E daqui a 2 semanas, depois do episódio com a Helena, a gente vai receber o Carlos Figueiredo, que é doutor em sociologia pela Universidade Federal
de Pernambuco para falar sobre jornalismo, produção do jornalismo e tocar em questões ali relativas ao que a gente já abordou nesse programa, né? Nesse episódio sobre fake news e questões afins. Manuel, Anderson, muito obrigado aqui pela companhia, pela presença. Semana que vem nos vemos de volta para mais um episódio aí, né? Um abraço, Guilherme, Manuel. Tem muita coisa mesmo. Hoje especialmente a gente só jogou os dados, mas a gente vai botar para circular em outras mãos também das próximas semanas. E aí, quem tiver inclusive algum comentário ou pergunta que queira que a gente considere na pauta dos próximos programas, é só enviar. Daqui a pouco o Guilherme fala como. Mas é isso, o papo foi muito bom, até a próxima. Isso aí, Guilherme, um abraço, até semana que vem. A gente vai discutindo mais sobre esse aspecto da desinformação, da informação, dos dados e vamos jogar mais dados semana que vem. Abração. Exatamente, e como não poderia deixar, né, de ser nessa era de redes sociais, comunicação digital e tal, nós também temos uma página no Facebook e um perfil no Twitter. Vocês podem curtir a página para receber atualizações e ficar sabendo quando os episódios vão ser postados e mandar perguntas, né? A página no Facebook é facebook.com/jogandodadospodcast e no Twitter o perfil é @jogandodadospod, POD somente. Caso você prefira ou não tenha essas redes sociais, você pode mandar e-mail com perguntas, dúvidas e sugestões para o jogandodadospod, igual o perfil no Twitter, @gmail.com. As referências usadas nesse episódio e do texto para a próxima roda de leitura, que na semana que vem vai ser na quinta-feira, dia 30, vão ficar aqui no episódio, na descrição dele. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Agora a gente está em vários agregadores, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, pode ouvir no que for de sua preferência. Mas mesmo assim, não deixe que os algoritmos e que as bolhas restringam quem nos acompanha. Ajude a divulgar e recomendar para os amigos, amigas e companheiras, pessoas que curtem a área no geral e querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo-El, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CPcom-UFAL, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. Esse episódio teve produção e edição de Anderson Santos, Guilherme Bernardi e Manuel Dourado Bastos. A arte que ilustra o podcast é de Davi Fiuza. Até a próxima semana e lembre-se, fique em casa. Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt